Começa então a segunda lição. Enquanto na primeira lição Freud contou de Breuer, na segunda lição Freud conta da importante influência de Charcot, que foi com Charcot que ele aprendeu a hipnose. E conta também do quanto a hipnose foi marcante para esse processo de investigar mais sobre como são os sintomas histéricos e como os sintomas histéricos se originam. Só que Freud, ele acaba fazendo meio que uma confissão. Ele fala assim, eu não levo muito jeito para essa coisa de hipnose. Tem muita gente que eu não consigo hipnotizar. Quando eu hipnotizo, eu não fico muito satisfeito, nem com a minha habilidade de hipnotizar, nem com os resultados de ter hipnotizado. Eu queria encontrar um processo em que a pessoa não precisasse estar hipnotizada. Eu queria encontrar um processo em que ela mesma chegasse às lembranças que são carregadas de afeto. Ela mesma chegasse às lembranças que são emocionalmente tão intensas. Mas como conseguir isso? E aí eu vou colocar aqui abaixo a citação de Freud em que ele faz essa pergunta: como pedir a alguém para falar sobre algo que ninguém, nem a pessoa sabe? É pedir para a pessoa que fale sobre algo que ela mesma não conhece, que ela mesma não sabe. E aí ele fala, como é que eu fui colocar, em outras palavras, né? Como é que eu fui colocar essa ideia na cabeça de pedir para alguém falar de algo que ela mesma não conhece, que ela mesma desconhece, que a própria pessoa não sabe? E no começo foi mesmo muito difícil, né? Freud abandona a hipnose, vocês se lembram que ele começa a pressionar, né? Como se fosse pressionar a testa, né? Um método de pressão frontal, não me lembro muito bem o nome que ele deu. Mas não durou muito, porque enquanto ele ia pressionando e fazendo perguntas, uma paciente foi lá e disse assim, não, Freud, me deixa falar. E aí ela foi falando. E o que vocês imaginam que acontece quando alguém começa a falar e falar e falar e falar? Talvez vocês tenham imaginado que se falar, vai chegar ao conteúdo-chave. Vai chegar àquele conteúdo que nós estamos buscando, pelo teor afetivo, pelo teor emocional. Mas não deu muito certo esse método. Por quê? Quando parecia que estava chegando perto de algo emocionalmente importante, a pessoa recuava. Quando parecia que estava chegando perto de alguma lembrança afetivamente intensa, a pessoa se distraía, se dispersava, mudava de assunto. E aí? Isso significa então que o método de Freud não deu certo? Isso significa que não funcionou? Ué, mas se tá aí até hoje essa história de pedir para que as pessoas falem sobre os próprios pensamentos, alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho, né? Pois é, foi assim que Freud formulou o conceito de resistência. Como eu disse para vocês, os conceitos em psicanálise, eles não surgem de um exercício do pensamento abstrato, de um exercício teórico, né? A teoria psicanalítica, ela cresce no solo da prática clínica. Então, foi escutando as pacientes sem estarem hipnotizadas e vendo que sem estarem hipnotizadas, com a consciência de vigília, a consciência desperta, era como se tivessem construído barreiras, né? E essas barreiras impedissem o contato, bloqueassem
o contato com aqueles conteúdos, como se houvesse alguma força impedindo que aqueles conteúdos se manifestassem, alguma força impedindo que aquele teor afetivo, aquele teor emocional intenso se exteriorizasse. Sob hipnose acontecia, mas sem que a pessoa tivesse hipnotizado, parece que pá, dava de cara nessas barreiras. E a essa força que impede que o conteúdo se exteriorize, que o conteúdo se manifeste, Freud dará o nome de resistência. A questão é, ao invés de ver as resistências como um obstáculo, quem sabe as resistências não ajudam como pistas de uma investigação. Você tá procurando algo, sabe aquela brincadeira? Aí não é metáfora de Freud, tá, gente? É minha. Sabe aquela brincadeira de criança? Tá quente, tá frio, tá frio, tá frio, esquentou. Quando vai chegando perto, vai falando que tá quente. Então, é como se quando você se depara com uma reação que indica uma resistência, tá esquentando, tá chegando perto do conteúdo significativo. Então, a resistência, ao invés de ser o que impediu a psicanálise de acontecer, já que ela dificultava o acesso aos conteúdos, ela acabou sendo uma chave para a compreensão psicanalítica da dinâmica da vida psíquica, porque afinal de contas, ali onde há resistência, pode haver um conteúdo importante que estamos nos aproximando. Né? Como diz Freud na citação aqui abaixo, a busca era fazer com que a pessoa contasse algo que ninguém, nem mesmo ela, sabia.